Muito bom dia e a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Em primeiro lugar, eu vou deixar bem claro que eu não ia gravar essa mensagem. Esta palavra, né? Na verdade, esse propósito, na vigília da virada do ano aqui na igreja, vamos dizer assim, dividi com o povo esta direção que Deus me deu. E para aquele que creu, foi dada uma oportunidade de ser grandemente abençoado. Eu sei que tem pessoas que ela acha que só o pastor da igreja dela, que só o líder do ministério que ela faz parte, que só ele é usado por Deus. Tem gente que é meio bitolada, eu entendo isso. E não é uma verdade isso, até porque Deus usa grandes líderes, homens que operam milagres extraordinários. Quando eu digo operam, Deus opera através dele, porque ele não faz nada. Eu me expressei de uma forma errada. Nenhum homem, por mais ungido que seja, não é ele que faz milagre. A Bíblia é clara, Deus pelas mãos de Paulo. Então não era Paulo, não é apóstolo, bispo, pastor, obreiro, diácono, diaconisa, é Deus através dele. Tanto que daqui a pouco a gente vê muitos desses que por alguma razão se perdem, se desviam, e Deus para de usá-los e usa outros. É natural. Deus já usou talvez você. Quem diz que foi a oração daquele apóstolo, daquele pastor, daquele bispo? Quem diz que foi a oração daquele pregador que abençoou o teu familiar, que fez o familiar teu que estava na UTI, sair da UTI, abrir uma grande porta, libertou alguém? Quem diz que não foi a tua oração? Como você pode dizer, Deus talvez te usou? E tem gente que está me vendo agora que você já orou por alguém e Deus abençoou grandemente a vida daquela pessoa. Então você foi um instrumento na mão de Deus, embora não tenha um grande título. É lógico que alguns se destacam. Mas tem gente que tem em mente que Deus só usa essas pessoas. Não, está errado. São pessoas bitoladas, fracas de mente, de cabeça, que não entendem isso. É porque de repente está na mídia, porque de repente, através daquela pessoa, Deus fez um grande milagre da vida dela, mas não quer dizer que Deus só usa ela. Deus pode usar um pastorzinho que nem eu, uma igrejinha bem pequenininha, como pode usar um grande líder. É claro, é natural, como eu falei, a alguns Deus deu uma unção diferente. Então, na vigília eu dividi esta mensagem. Foi dada às pessoas que aqui estavam a oportunidade de dar crédito a isso. E eu não ia gravar esse vídeo. Eu agora saí pela manhã cedo para resolver um probleminha e voltei para casa e começou do meu coração grava essa mensagem, divide essa mensagem com o povo. E quem crê, se você der crédito que eu vou pregar, se você der crédito, porque eu orei aqui antes, Deus sabe disso, eu orei antes de gravar. Senhor, se isso vem de ti, toca no coração das pessoas. E para confirmar, ontem eu estava aqui, antes de ir para o trabalho, né? Porque eu trabalho, eu não me desliguei de outro ministério e não abri uma igreja porque eu estou interessado, não estou dizendo tudo que é pastor faz isso, tudo que é pregador faz isso, mas não, a meu interesse não era viver mais da obra, trabalhar, cuidar da minha vida. É claro que se Deus desse condição seria uma coisa, mas não agora. Na verdade, não tinha nem interesse em abrir igreja. Deus que preparou. Olha que aqui, quem está vendo esse vídeo de Panambi, e para quem não sabe, Panambi é um lugar muito difícil de conseguir alugar a casa, alugar salão. E Deus preparou essa situação. O salãozinho aqui onde a gente está, pequenininho, e a casa do lado. Foi tudo assim. Que a minha ideia era sair, alugar uma casa, trabalhar, cuidar da minha vida, congregar, depois com o tempo me envolver na obra de Deus, talvez não como um pastor, mas como um servo de Deus, um obreiro, e lá na frente Deus já dá uma oportunidade, talvez não de viver mais do Evangelho, mas de continuar pregando o Evangelho, fazendo a obra, que é o mais importante. Muito mais do que título, é estar na presença de Deus e fazendo a obra dele. Porém, Deus preparou toda uma situação. E nesse quase um ano que estamos aqui, Deus tem abençoado, graças a Deus, eu e minha esposa e as pessoas aqui. Então, o Espírito Santo começou a me cobrar para gravar essa mensagem.
E ontem eu estava aqui, um senhor me procurou, ele não pôde vir na vigília, e falou, e eu comentando com ele, orei por ele, falando com ele sobre algumas coisas, e falei desse propósito. E ele falou assim, pastor, você acredita que essa palavra eu li ontem à noite? Ou, perdão, um domingo à noite, porque ontem foi terça? Então é a confirmação de Deus. Eu queria que você prestasse atenção, por favor. Livro de Marcos, no capítulo, ou João, capítulo 6, a Bíblia diz a multiplicação de pães e peixes. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte, assentando-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele. Ou então vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, quer dizer, ele olhou para ele viu aquela multidão, olhou para um dos apóstolos e falou assim, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. E Jesus olhou, viu aquela multidão e falou assim para Filipe, onde nós vamos comprar pão para essa grande multidão? Estava no deserto, né? Aquela praia não tinha onde comprar. Mas ele falou isso para ver a atitude do Filipe. Que atitude Filipe ia tomar? Qual era a atitude de Filipe? O que queria dizer? Como ele ia agir? Às vezes Deus prepara algumas situações para a gente. O intuito, ele tem algo para fazer, ele já tem uma bênção, um milagre, um livramento para prover. Mas ele quer, prepara aquilo para ver a nossa atitude, porque ele nos deu livre-arbítrio. Eu tenho a liberdade de fazer, de crer ou de não crer, de agir a fé ou de não agir a fé. Respondeu-lhe Filipe, não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um pedaço? Aí o Filipe olhou, olha, Senhor, mesmo que nós tivéssemos 200 denários aqui, um denário isso equivalia a um dia de trabalho. Então ele diz, olha, mesmo que a gente tivesse aqui 200 denários, 200 dias de trabalho, não seria suficiente, que nós podíamos comprar tudo este pão para dar para essas pessoas, não seria suficiente para alimentar eles. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Ou para tanta gente? Aí o André ouviu aquilo e falou, olha, Senhor, tem aí um menino, um rapaz aí com 5 pãezinhos e 2 peixinhos, mas vai ser isso para alimentar esse monte de gente. Se bobear, tem gente que come isso sozinho, né? Toma um golinho de café. Se bobear, tem gente que come isso sozinho, né? Ele falou, Senhor, não é possível. Mas lembra lá atrás que Jesus estava experimentando Filipe, porque ele já sabia o que tinha que fazer. Ele já tinha o milagre preparado, mas ele precisava que alguém tomasse uma atitude de fé. Eu acho que ele falou aquilo esperando que o Filipe dissesse, Senhor, não tem como, mas olha, tem aí um rapaz, um menino, porque talvez o Filipe já sabia que tinha ali um menino com aqueles pães e aqueles peixes. Talvez ele estava esperando que o Filipe dissesse, Senhor, não tem onde comprar, e mesmo que tivesse tanto de valor, não daria, mas tem um menino aí, porque eles tinham visto tantos milagres, eles tinham visto já tantas maravilhas que o Senhor Jesus tinha feito. Eles viram ele transformar água em vinho, eles viram ele ressuscitar morto, purificar leproso, fazer cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir, paralítico andar. Então, seria algo impossível para ele? Você já viu Deus fazer tanta coisa na tua vida? É impossível ele mudar essa situação? É impossível se é que ele abrir essa porta? Aí o André falou, tem um menino aí. Mas os pães de quem era? Daquele menino. Os peixes de quem era? Daquele menino. Não era do André, do Filipe, do João, do Mateus, nem do Senhor Jesus. Era daquele menino. Mas o Senhor Jesus já sabia que tinha um menino que tinha aqueles pães, aqueles peixes. E ele, claro, esperava a atitude dele, a atitude dos apóstolos e dele,
para que o milagre viesse a acontecer. Já tinha tudo preparado para o milagre, bastava aquele menino se dispor a dar os pães e os peixes. Deus tem algo preparado. Deus já tem algo preparado. Você crê? Ai, pastor, o senhor sabe que a gente que ela é incrédula, ela está dentro aí. Eu vi alguém falar algo interessante. Nós estamos chegando a um ponto, nós temos que estar convertendo quem está dentro da igreja. Quer dizer, às vezes o mundo acredita muito mais quem está dentro da igreja. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Só homens tinha quase 5.000, só homens. Não conta mulheres, e que a Bíblia se refere muito assim, não conta mulheres e crianças, sempre homens. Então havia 5.000 homens, mais mulheres e crianças, sei lá, 8.000, sei lá, 6.000, 10.000, não sei. Homens eram 5.000. Então, Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Aí imagino que o André foi até aquele menino e falou: olha, jovem, rapaz, o mestre está pedindo os teus pães e os teus peixes. Com certeza, se o menino tinha aqueles pães e aqueles peixes, era para ele comer. Talvez ele foi ali com o pai, com a mãe, com a esposa, com os filhos sozinho, levou já de reserva com ele, porque era um lugar deserto. Ele disse: eu vou levar comigo, porque qualquer coisa lá eu faço uma fogueirinha, asso esse peixinho, né? Faço esse peixinho aqui, eu tenho pão, eu como ali, eu não vou ficar com fome não. Quem já, por exemplo, já não foi para algum lugar, a gente, né, em um lugar, eu vou levar uma comida, eu vou levar alguma coisa já guardadinha. Dia, minha esposa e meu filho fomos viajar, minha esposa levou algumas coisas lá para a gente comer na estrada, é caro, mas já levou também, né? Então, quem diz que o menino já não foi isso, é preparado? Imagino que sim. Mas alguém chegou nele e falou: olha, imagino que o André, olha, o mestre está pedindo os pães e teus peixes. Veja bem que o menino não reclamou, o menino murmurou, não é meu, não vou dar não, dá um, dá dois para ele lá, dá dois para ele lá, dá 3 para ele, deixa 2 comigo, dá um peixe para o mestre e 3 pãezinhos para ele, porque não falaram para quem que era. Não falaram, em nenhum momento Jesus, você vê aqui na Bíblia, lê aqui na Bíblia, o Senhor Jesus fala e pede para ele os pães que eu vou multiplicar, não, ele não falou nada disso. A Bíblia não diz que isso aconteceu, diz que ele deu aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes. Imagino que nem o André e o Felipe sabia, até porque o Senhor Jesus perguntou para experimentá-los, ao Felipe experimentar o Felipe. Nem eles imaginavam. A Bíblia diz que só lá, nós vimos um pouquinho no começo, eles sabiam o que iria fazer, o Senhor Jesus, eles não. Eu não sei o que Deus vai fazer na tua vida, mas tem algo extraordinário, você crê? E quando já estavam fartos, quer dizer, aí pegou, abençoou o pão, abençoou o peixe, e mandou dar um pedaço para cada um, e foram comendo. O peixe eram assados, não eram crus, você assava o peixe na hora. Quem já pescou sabe disso, vem na hora e assa o peixe. E comeram, aquela multidão começou a comer. A Bíblia não diz que só quem comeu foi o Senhor Jesus e os discípulos. Ele está preocupado com ele, com os discípulos, está preocupado com aquela multidão. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, encheram 12 cestos, que representam os 12 meses desse ano, os 12 meses do ano de 2023. 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram e que haviam comido. Vendo isso os homens, o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, veja bem que, primeiro, o Senhor já sabia o que ia ser feito. Ele já sabe, ele já tem algo preparado para você, para mim.
Segundo, ele precisava que alguém se dispôs a apresentar algo para ele viesse multiplicar. Você não consegue multiplicar 0 de 0. Você não consegue, tem que haver, não tem 0 mais 0 é 0. Tem que haver alguma coisa, sempre vai ter que haver alguma coisa. Sempre algo tem que ser apresentado. Então, tanto no primeiro milagre como no segundo milagre da multiplicação, alguém apresentou algo. Alguém apresentou algo. Então, esse menino era dele. Jesus sabia que havia um menino lá, com pães e peixes. Era isso que ele queria para poder abençoar e multiplicar. Só que houve a necessidade do menino dar os pães e os peixes ao Senhor, para que houvesse o milagre. Por que eu estou falando isso? Como eu disse, eu não ia gravar esse vídeo. Algumas pessoas que estão vendo esse vídeo durante o ano de 2022 me ajudaram durante o mês, depositando uma oferta. Eu nunca pedi para ninguém deixar. Eu não uso mais a palavra dízimo, tá? Eu uso a palavra fidelidade. Fidelidade. E é a mesma coisa. Eu nunca pedi para ninguém pegar o dízimo que leva na sua igreja, uma oferta de um voto, de um carnê, de um propósito que tem lá na sua igreja, onde ele é membro, e enviar para mim. Eu nunca pedi isso. Eu sei das necessidades, eu sei que você congrega uma igreja, teu pastor tem aí os compromissos dele, o aluguel, a água, a luz, entre outras coisas. Ele tem o direito de se manter da obra bíblica, viver da obra bíblica. O problema é enriquecer. Muitos deixaram de ajudar e cerram o coração por isso, porque viram alguns enriquecer, ostentar riqueza. Alguém falando assim, que chegou num pastor e falou: pastor, olha o carrão que o senhor tem, o seu povo passando dificuldade, tem gente que não tem o que comer na igreja, pastor. É que o povo tem que me ver como um exemplo de prosperidade. O exemplo deveria estar no povo dele. Claro que ele tem que viver uma vida, ele é o exemplo, sim, mas o maior exemplo é o povo dele. As pessoas estão na rua, vê o povo sendo abençoado, poxa lá, o povo está sendo abençoado. Porque a pessoa vê hoje muitas vezes as pessoas da igreja passando algumas situações terríveis, morando numa casa que é dos pedaços, desempregada, passando necessidade, às vezes até na igreja pedir ajuda, e o pastor: não tenho nada, eu vou te ajudar, tu não tem fé, tu não tem atitude. Fico falando, e tem outros que até ficam falando: olha, nós estamos distribuindo cesta básica, você não sabe que tem que dar o povo da igreja, viu? Eu sei, então, recada lá, pastor, tanta cesta para trás. Não, faz um evento, aí vai lá no evento: olha, a igreja está dando. Mentira, quem deu foi o povo, não foi a igreja, não, foi a liderança da igreja, tá? E eu falo isso com propriedade, e tem gente que está me vendo que você sabe disso. Quem leva é o povo para ajudar, para dar para os outros. Não é que o pastor ou a igreja comprou. Pode até ter, mas eu já vi isso aí. É errado? Não é errado. Mas olha, a gente da igreja se uniu e estamos dando. Olha, o bispo tal trouxe para entregar tantas. Olha, o pregador tal igreja, a minha igreja comprou tantas cestas. Mentiroso, viu? Você está mentindo, Deus está vendo. Então eu nunca pedi. Embora tem pastores, tem pregadores que eu vi pastor chorar, e eu tive situações de eu chorar, de eu ter condição até de pagar e não poder pagar, porque não está autorizado a pagar, não pode pagar, não pode pagar, não pode, está proibido. Isso eu tenho áudio, eu tenho mensagem provando que eu estou falando é verdade, mas não estou entrando nesses detalhes. Eu vou dizer que diz o pastor, ele quer pagar e não pode, aí é outra situação. E eu sei que o seu pastor tem compromissos. Mas eu estou convocando você que está vendo esse vídeo, se quis ver também, né? Porque tem gente que não quis ver, como eu falei, tem gente que só Deus usa o pregador da igreja dela, o pastor da igreja dela, o líder da igreja dela, os outros não são usados. Os outros são endemoniados, perturbados, caídos, foram removidos que não estavam no nosso meio. A Bíblia fala, né? Uma passagem fala isso, que saíram porque não eram dos nossos. Engraçado que alguns que falam isso saíram de outro ministério também. E quando falaram isso, não concordaram, ficaram bravos. Mas você que me vê como homem de Deus, e se essa mensagem tocou o teu coração, esse ano Deus tem algo preparado para você. Deus tem algo preparado na sua vida, financeira. A meu coração que isso é o ano da realização dos sonhos de Deus na nossa vida. Não é do meu sonho, o sonho de Deus na nossa vida. E da multiplicação. Sim, e você, minha irmã, meu irmão,
vai ver esse ano, em nome de Jesus, a multiplicação de Deus se cumprir na tua vida. E o que você vai fazer? Você vai me ajudar a pagar o aluguel da nossa igreja aqui. Eu não tenho muitos membros, conto muito 15. Eu não tenho vergonha de falar, tem uma multidão aqui. Eu não tenho uma multidão. São poucos membros, eu não tenho vergonha de falar. Muito difícil. Mas eu tenho no meu coração que dias melhores virão. Deus vai me dar condição ainda de fazer muita coisa, de ganhar almas, de aqueles que estão aqui indo amadurecer, levar as pessoas a se reconciliar com Deus, porque foi através do sacrifício de Cristo que o Senhor levou nós a nos reconciliarmos, através do sacrifício de Cristo. A Bíblia é clara, através do sacrifício do Senhor Jesus, foi que Deus levou o homem a se reconciliar com Deus. Somente através disso. Não existe de outra maneira. E eu tenho coisas que eu quero fazer. Eu quero primeiro pagar o aluguel. Para que ninguém olhe e diga assim, não estão pagando, elas estão devendo, são caloteiro. Porque eu estou meio traumatizado com isso. Por tanto tempo eu vi isso aí, eu ouvi isso. E muitas vezes tinha condição de pagar e não podia, não tinha autorização. Você vai me ajudar a pagar o aluguel. Eu vou, no final do vídeo, vai estar o Pix aí. E você vai enviar uma oferta. Você não vai tirar do teu dízimo, da tua fidelidade, de um voto que você tem aí, que você fez com Deus na igreja onde você frequenta. Pastor, eu não estou frequentando lugar nenhum, eu estou até em casa, eu estou triste. Não, você deveria estar congregando. Você deveria estar na presença de Deus. É importante, domingo agora, por exemplo, a Santa Ceia. É muito importante. Não faça isso. Mas você vai enviar, porque você não está congregando, tem essa fé, enviar o dízimo, ou a sua fidelidade, usa a palavra fidelidade. Você vai enviar a sua oferta para esse Pix e vai me enviar o seu nome. Você vai enviar o seu nome. Eu estou num propósito de oração toda madrugada. Estou lhe cobrando? Não. Eu oro por todos. Mas eu queria que você enviasse o seu nome, ou o nome do seu negócio, da sua empresa. Porque esse ano, em nome de Jesus, Deus vai te honrar. Você vai fazer um propósito com Deus, um voto com Deus, de enviar uma oferta para que venhamos pagar o aluguel, venhamos cumprir os compromissos. Eu quero comprar um bebedor de água, não tenho vergonha de falar um bebedor de água, água gelada é quente aqui. A cidade que a gente mora é muito quente. O pessoal toma muito tererê aqui, né, para você ter uma ideia. Você vai enviar esta oferta, ou essa fidelidade, para esse Pix que eu vou enviar. E mediante a esta palavra que eu preguei, o Senhor Jesus já tem algo preparado, Ele sabe o que Ele vai fazer. Ele só espera que você creia em tua atitude. Ele só espera que você creia em tua atitude. Então, eu queria convocar você a fazer esse propósito. Você você é esse rapaz. Jesus sabe que você pode. Pastor, o valor da minha oferta? Você tem fé para fazer um voto com Deus, uma oferta de 100, de 50? Você vai enviar, esse Pix vai me avisar, pastor, eu fiz. E vai me enviar o seu nome, ou o nome da sua empresa. Pastor, eu estou desempregado, porque sabe que Deus abre uma porta. Eu tenho um desejo de abrir o meu negócio, trabalhar por conta própria. Quem não tem, né? Deixar de ser empregado. Esse ano Deus vai te honrar, Deus vai nos honrar. Tá? Que Deus te abençoe, que Deus te mime e que você tenha entendido o que o Espírito Santo falou para você. Deus já tem algo preparado e esse ano Ele vai realizar o sonho dele na sua vida e vai fazer se multiplicar. Todo mês será um mês de multiplicação. Tá? Deus abençoe. Fique na paz de Cristo, em nome de Jesus.